Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com essa planilha que é a mesma da aula anterior e vamos trabalhar também com as funções soma-sis, média-sis e conte.sis. Só que diferentemente da aula anterior, onde nós fizemos as fórmulas sobre situações individuais, aqui nós vamos buscar a soma, a média e a contabilização, trazendo juntamente essas 5 opções, que é a filial, o setor, o gênero, a faixa etária e o tipo de contratação. Tá ok? Eu vou iniciar mostrando uma maneira de fazer que seria, digamos assim, mais complexa, porém é o caminho que a maioria das pessoas fazem. Mas antes de finalizar todo o processo, aí eu já vou mostrar para vocês a melhor maneira de se fazer isso, tá ok? Então, a maneira que a maioria acaba fazendo seria assim, por exemplo, filial. Que filial que nós vamos buscar? Vamos buscar ali, por exemplo, a filial Sudeste. E o setor? Vamos pegar ali o comercial. E o gênero? Vamos pegar o gênero feminino. E a faixa etária? Vamos pegar a faixa etária B. E o tipo de contratação? Vamos pegar a permanente. Ok, então essas informações nós digitamos ali, escolhendo individualmente cada opção de um determinado setor e ali de coluna, né? E aí, como que nós vamos fazer a função para buscarmos essas informações? Então, no caso da soma, fica dessa forma. Igual soma-sis. E aí ele me pede ali, qual o meu intervalo de soma? Então, é a coluna dos valores. Selecionamos toda a coluna e travamos ela. Ponto e vírgula. Aí ele me pede, qual o meu primeiro intervalo de critério? Então, nós vamos buscar a filial aqui primeiro, né? Então, o meu primeiro intervalo é toda a coluna da filial. Travamos ela. Ponto e vírgula. Qual o meu primeiro critério? É essa célula aqui, onde digitamos Sudeste, que é o que nós vamos buscar lá. Ponto e vírgula. Qual o meu segundo intervalo? É o setor. Então, vamos selecionar toda a coluna do setor. Travamos. Ponto e vírgula. Qual o meu segundo critério? É aqui, o comercial. Qual o meu terceiro intervalo? É o gênero. Então, a gente seleciona toda a coluna do gênero. Travamos. Ponto e vírgula. Qual o meu terceiro critério? É o gênero. Qual o meu quarto intervalo de critério? É a faixa etária. Selecionamos toda a coluna da faixa etária. Travamos. Ponto e vírgula. Qual o meu quarto critério? É aqui, a faixa etária B. Qual o meu quinto intervalo de critério? O tipo de contratação. Selecionamos toda a coluna do tipo de contratação. Travamos. Ponto e vírgula. Qual é o meu quinto critério? É aqui, a permanente. E fechamos. E aí nós temos aqui a soma, onde envolve todas essas informações. Se nós alterarmos aqui o gênero para masculino, vai alterar ali o valor. Ela alterou. Se alterarmos aqui a faixa etária, altera o valor. Então, está funcionando, né? Se alterarmos aqui a filial para sul, altera o valor. Então, está funcionando. Então, esse é o caminho que a maioria das pessoas
acaba fazendo. Mas existe um meio, um jeito melhor de se fazer isso aqui. E como que seria isso? Vou mostrar para vocês. Vamos apagar tudo que nós fizemos. Então, uma maneira de trabalhar de uma forma melhor é criarmos a validação de dados para essas 5 opções. E após criarmos a validação de dados, na hora de fazer a fórmula, a gente vai dar nome para as colunas, que são os chamados intervalos nomeados, onde a gente vai digitar esses nomes na fórmula. Fica muito mais fácil, a fórmula fica muito mais simples de se entender. Então, o que a gente faz? A gente cria aqui uma nova guia. Na verdade, eu já até criei, né? Então, já está aqui, inclusive, já está com os nomes aí. Eu já retirei as duplicatas, mas eu vou fazer uma só para vocês verem. Então, no caso, copia-se toda a coluna, traz para outra guia. Então ela vem dessa forma. E aí a gente vem aqui, ó. Opa, aqui. Remover duplicatas. Olha lá. Ele remove as duplicatas e deixa as informações sem nenhuma duplicação. Então foi isso que eu fiz. Porém já está pronto aqui. Ok? Então, após trazer todas as colunas e retirar as duplicatas, aí nós vamos dar nomes para essas colunas. Então, por exemplo, aqui nós vamos chamar de filial. Aqui nós vamos chamar de setor. Aqui nós vamos chamar de gênero. Essa nós vamos chamar de faixa. E essa nós vamos chamar de contratos. Então, já demos os nomes para essas colunas. E aí nós vamos realizar aqui a validação de dados. Então, seleciona aqui o campo da filial, validação de dados, lista, filial. E aí nós já temos aqui as informações, para não ter que ficar digitando. Setor. Gênero. Lista. Gênero. Faixa etária. E o tipo de contratação. Contratos. Então, ali. Então, nós já temos a nossa validação de dados realizada. Agora, antes de fazer a fórmula, nós temos que também dar nomes para essas colunas, para nós utilizarmos aqui os intervalos nomeados. Então, nós vamos utilizar a coluna da filial. Então, selecionamos aqui toda a coluna.
Vamos dar o nome de filiais. Agora o setor, vamos selecionar o setor e vamos dar o nome de setores. Agora o gênero. Vamos colocar aqui gêneros. Faixa etária. Vamos lá, já veio até com o nome já. E o tipo de contratação. Vamos deixar assim também. Então, após darmos o nome, né? Vamos dar um nome também aqui para os valores, né? Vamos deixar assim, salário. Prontinho. Então, por exemplo, ao invés de eu chegar aqui e fazer assim, ó, igual, soma cis. Qual o meu intervalo de soma? Então, ao invés de eu chegar aqui e selecionar toda a coluna, eu vou escrever o nome que eu dei ali para a coluna. Então, nesse caso foi salário. Ó. Salário. Ponto e vírgula. Qual o meu primeiro intervalo? Então, sempre pelo nome. Qual foi o nome que eu dei ali para filial? Foi filiais. Aqui, ó, filiais. Ponto e vírgula. Qual o meu primeiro critério? Aqui, Sudeste. Ponto e vírgula. Qual o meu segundo intervalo? É o setor. Eu dei o nome de setores. Ponto e vírgula. O segundo critério, aqui, o setor. Ponto e vírgula. Qual o meu terceiro intervalo? É o gênero. Aí eu dei o nome de gêneros. Ponto e vírgula. Qual o meu terceiro critério? Aqui, o gênero. Ponto e vírgula. Qual o meu quarto intervalo? É a faixa etária. Olha ela aqui, ó. Ponto e vírgula. Quarto critério, faixa etária. Ponto e vírgula. Qual o meu quinto intervalo? O tipo de contratação. Olha ele aqui, ó. Ponto e vírgula. O meu quinto critério, a contratação. E eu tenho aqui os valores certinho. Então, olha como aqui a fórmula ela fica melhor de se entender com os nomes, né? Fica muito mais fácil. Então, eu posso trocar aqui e vai alterando as informações lá. E aí eu não corro risco de digitar algum nome errado. Tá ok? E agora, eu posso copiar essa fórmula aqui para a média? Posso. Inclusive, tendo os nomes, né, os intervalos nomeados, fica até mais fácil. Só que eu preciso fazer uma pequena alteração aqui. Por exemplo, se eu copiar e colar aqui, olha lá, não trouxe nenhum valor. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Aqui na soma, ao fazer a fórmula, olha lá, ele está selecionando todas as 5 opções certinhas. Só que, na hora que eu copio essa fórmula e trago para cá, olha lá, no que eu peguei essa fórmula nessa célula e arrastei para o lado, ela andou 2 casas. Então ela estava selecionada aqui no início, ó, ela andou 2 casas. Então ela está pegando agora aqui da coluna N
até a R. E aí a Q e a R não tem nenhuma informação. Por isso que ela não trouxe nenhum valor. Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso travar exatamente os meus critérios, que é o L3, o M3, o N3, o O3 e o P3. Porque o travando, eu estou deixando eles fixos aqui. E aí eu posso arrastar, que eles vão continuar ali. Agora sim, copiei e colei. Agora eu tenho ali o valor. Por que ele está trazendo o mesmo valor aqui da soma? Porque a fórmula ela continua aqui com soma cis. Então eu preciso alterar aqui de soma cis para média cis. E agora sim eu tenho a informação correta de média. Então se eu alterar aqui, vai funcionar perfeitamente. Tá ok? E aqui é a mesma coisa. Copiei, trouxe aqui para contabilização. Tá o mesmo valor, porque tá com média. Então eu tenho que alterar aqui, tirar a média e colocar conte.cis. E eu tenho que tirar aqui o salário, porque no conte.cis a gente não utiliza o intervalo de soma, é só a contabilização. Então tira-se o salário daqui também. E vamos tirar aqui, né, o formato moeda, colocar ali em geral, e aí eu tenho ali a contabilização 48, ok? Se eu alterar, tudo está funcionando perfeitamente. Tá ok, pessoal? Então, essa é uma forma de trabalhar muito melhor, utilizando aí o intervalo nomeado junto com a validação de dados. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.